Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao mais um TSA Cash. Você está por dentro já, o nosso TSA Cash, a gente traz simplesmente os aces do mercado. Só para você entender o que é os aces do mercado, tá? São os ases, são as cartas que são ou a primeira carta a ser escolhida no jogo ou a carta mais forte. No TSA Cash você só vai ver gente com resultado real, que eu conheço a operação por dentro e entendo números. Por quê? Aqui não é um podcast, não é uma entrevista com quem diz que faz. É quem tem a mão melada de terra ou até mesmo cheia de calos que esses caras aqui fazem. Mas ó, quero apresentar a vocês Marcelo Duarte e o Matheus Mori, que são simplesmente os caras que fazem qualquer estúdio ou pequenas e médias academias a entrar num patamar que elas nunca imaginaram de faturamento e de escala. O que esses caras fazem não tá escrito no script. E ó, eu tenho muito orgulho de dizer que essa aproximação da gente começou com... Eu brinco isso, tá, pessoal? Às vezes eles compram minha amizade. Mas por quê? Eles compraram minha mentoria, a gente ficou mais próximo, depois eles vieram para dentro do nosso mastermind, a gente ficou mais próximo ainda, e agora a gente tá fazendo negócio junto. Então, meu amigo, o céu é o limite, como eu digo. Mas, Marcelão, seja bem-vindo. Conta um pouquinho o que é que você faz pro pessoal para eles entenderem um pouquinho e verem a quantidade de coisas que a gente pode aproveitar nesse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Fechou. Valeu, Cadu. Obrigado pelo convite. Realmente virou um amigo do meio, né? Então a gente, eu assim como mentor, eu dou mentoria, é muito bacana ser mentorado. É desafiador ser mentorado também, né? Que não é. A gente não quer aceitar, né? Tomar uma chinelada também é ruim. Mas obrigado pelo convite. Eu trabalho, já estou no nicho de academias e estúdios aí há 17 anos. E hoje eu trabalho com mentorias, dando mentorias de gestão empresarial para donos de estúdios e academias de médio e pequeno porte. E eles são um público que hoje eles são muito reféns de estratégias que realmente funcionem. Porque quando a gente olha o mercado de academias e estúdios pequenos, a gente vê que é um mercado meio que está sendo pressionado pelas big redes, né? E o que você faz, o que mais me admira é que o que vocês fazem, na verdade, traz fôlego, margem e escala, mesmo o cara sendo pequeno. É que o mais importante é o cara pequeno entender qual é a posição dele no mercado. Fala sobre isso, agora eu gostei. Porque vamos lá, eu adoro as grandes redes. Eu acho que as grandes redes vêm para criar o mercado. Vamos lá, tu é um gestor de tráfego. Qual é a capacidade de tráfego que tem uma grande rede? Infinito dinheiro. Total. Então vamos lá, esses caras tiram as pessoas do sofá com um marketing porrada, com um preço baixinho, levam para lá. Chega as pessoas lá, nem todas vão se adaptar àquele modelo de negócio. Porque aquele modelo de negócio do low cost tem uma limitação. Total. Uma limitação total de atendimento. O que acontece? O pequeno é um outro jogo. É um jogo de menos escala, mais ticket e mais atendimento. Então vou pegar o teu exemplo. Um empresário, um milionário, muito bem posicionado. Total. Odeia academia. Lotada. O marketing te tirou do sofá. Tu foi para academia. Por quê? Tu foi lá visitar um estúdio, o estúdio te cobrou R$500 para treinar. E aí tu tem aquele teu mindset tá organizado porque tu viu propaganda das grandes redes que é 69. A primeira coisa que tu fala assim, não, 500, tá maluco. Se é 69, tu não tem a referência. Tu vai para a grande rede. Total. No quarto dia que tu tá lá, tu vai levantando a mão lá que ninguém tá nem aí para ti, tu dá conta por que dos 500. E aí tu só atravessa a rua e vai pro estúdio. Então, o que eu falo para meus alunos é, a grande rede tira o cara do sofá. A gente só precisa tirar da grande rede. Total. É um caminho menor, entendeu? É muito menor. Total. E agora eu já entendi a importância do Matheus. Porque é o seguinte, só para vocês saberem, é informação importante, tá? O Matheus nunca fez um conteúdo na rede social. Diga-se de passagem, é um dos maiores gestores de tráfego no mercado, que trabalha no mercado fit que eu conheço. E, cara, o cara nunca fez um conteúdo. Por quê? Porque ele é totalmente bastidor. E outro detalhe importante, o Marcelo importou esse cara de bastidor, que hoje é sócio dele, da Itália. Mas, Matheus, se apresenta pro pessoal, diz um pouquinho o que é que você faz. E aí eu já entendi a importância do aqui é Bebeto e Romário, tá? Para quem não sabe, aqui é Bebeto e Romário.
Então, Inclusive, obrigado. a gente ganhou, Bebeto e Romário ganharam a Copa em cima da Itália. Aí, então, obrigado pelo Vou falar um convite. pouquinho mais pra Obrigado pelo convite também, né? Sou sócio do Marcelo e eu faço toda a parte de gestão de tráfego, tanto do projeto do Marcelo, quanto hoje em dia de muitas academias que são... Quantas academias vocês têm de cliente hoje? Umas 35, quase É. 40 academias Mas- nesse nicho. Nesse nicho. Academias nicho, sim. menores, focado em high ticket, focado em tickets maiores. E o que é high ticket? Depende de cada região, né? Total. Eu tenho academia que R$300 de ticket já é um high ticket para aquela região, como eu tenho academia que R$1.500 até nem é tão high ticket para aquela região, entendeu? Então o high ticket está muito ligado à posição, modelo de Às vezes negócio. o ambiente também, né? É. E Matheus, uma dúvida que eu tenho. Hoje, a importância do tráfego pago dentro de uma pequena academia, pode-se dizer assim, e um estúdio, eu acho que hoje ele é tão importante quanto o recepcionista. Eu queria que tu explicasse um pouquinho disso, o que é que tu tem essa visão. Cara, hoje em dia, a importância do tráfego pago, assim, eu acho que para academias, mas para qualquer negócio, né? O que eu sempre digo para nossos clientes, né? Quando eles passam pela mentoria do Marcelo e depois fica claro que eles têm um problema do quê? De captação, né? De novos alunos, de possibilidade de negócio, né? E aí o que eu sempre digo para eles, quando eles estão um pouco desconfiados com o marketing, isso não funciona, ainda estou na indicação, essas coisas assim. Ah, mas sempre vem alguém. Eu sempre digo, cara, hoje em dia qualquer negócio, academia mais ainda, sem tráfego pago, é uma loja com A porta a fechada. porta fechada. Concordo. Tipo, ninguém sabe que tu tá ali, ninguém passa, pelo menos o teu raio de ação, o teu território tu tem que dominar. Total. Que é o que a gente faz na nossa estratégia hoje, né? É uma estratégia de dominação territorial para todo mundo saber pelo menos quem tu é, onde é que tu tá e qual serviço tu oferece. E claro, quais que são os teus diferenciais, né? Por que eu deveria virar teu cliente, né? Então, isso hoje é fundamental, assim, esses estúdios da academia entenderem que eles têm que abrir a porta Exato. para que todo mundo possa entrar e dar uma olhada, né? Hoje não é mais suficiente tu estar ali. Hoje não é mais eu faço um tráfego para dar um up. Não, deixou de ser, né? Deixou de ser. Eu tenho que fazer o tráfego para Aquisição. aquisição. E aí entra um ponto que eu sei, que a gente trocando conversa aqui no bastidor, que você... Ó, isso aqui vai viralizar. Por que você é o maior inimigo da indicação? Eu tenho umas coisas que eu falo, Cadu, que eu tenho que dar uma regulada, porque os caras acham que eu sou meio maluco, né? Meus alunos mesmo falam. Eu sei os 3 aqui que eu vou perguntar, viu? Meus alunos mesmo falam, Marcelo, só depois que a gente te conhece para entender que isso faz sentido. No início, esse cara é maluco, não sabe o que está falando. Eu digo que no nicho de pequenas e médias academias, a indicação é lesiva, ela é ruim, ela torna a empresa refém daquela bolha. Eu posso te dar uma estatística clara, assim, 70% dos meus alunos que eu entro, quando eu faço uma análise das métricas deles, eles estão com o preço errado. E errado ao ponto de várias vezes a gente duplicar o ticket, tá? Tanto que até a gente comenta, né, nas minhas campanhas, na hora do meu tráfego, se eu não tenho que diminuir um pouquinho a minha promessa, porque eu digo que eu levo o cara para duplicar o ticket. E é verdade. Só que o cara tá tão na bolha dele que ele não consegue aumentar R$20 que ele escuta um cara falando que vai duplicar, ele acha que mais um charlatão. Mas o cara não entende o processo. Um dos processos que ferra ele é a indicação. Por quê? Fala mais sobre isso. Vamos lá, ele está numa bolha, ele tá lá, vamos pegar o meu modelo de negócio, tá? Uma academia que tem lá 100 alunos, 100, 150 alunos, e tem aquele modelo de só recebe pessoas que indicaram. E aí, quando faz análise, o ticket do cara está errado, o preço do cara está errado. Supondo, tá R$150. Atendimento personalizado, R$150. Quem está com isso é maluco, tá? Quem está com qualquer coisa até 200 com personalizado tá maluco. Mas vamos lá. Essas pessoas vão indicar como? Rapaz, vai lá que é barato. Vai lá, fala com fulano, custa R$150. Então, ou seja, todo o teu sistema está se alimentando daquelas pessoas que já sabem quanto é que pagam, como pagam,
não fazem plano, não passam cartão, e ainda eles vão dizer assim, ó, ele vai tentar te vender no cartão parcelado, mas assim, ó, aperta ele porque eu pago no mensalzinho para ele. Aperta que ele vai te fazer. Que filha da mãe. Mas é natural, cara. Quando tu indica alguma coisa para um amigo, alguma coisa, tu indica, fala com fulano, É verdade, é verdade, é verdade. Não é lesivo ao ponto do cara que tá indicando tá ferrando propositalmente, mas é normal. Tu vai indicar, falar preço, falar como é que é, falar bem do serviço. Total. Só que o que acaba acontecendo? Tu fica naquela bolha e aquela indicação. Aquele ciclo. Aí tu não sabe por que tu não consegue cobrar mais. Aí que entra o tráfego. Porque a gente precisa sair dessa bolha. Tem um cliente que vai querer pagar 300 que não te conhece. E não te conhece. Não. Os clientes que vão querer te pagar mais são os que não te conhecem. Essa é polêmica. Peraí. Eu adoro quando pega um ponto polêmico assim, porque fica até bom para um corte, para dizer assim. A academia, para faturar mais, dobrar o ticket, provavelmente ela vai ter uma troca de clientela praticamente completa. Basicamente. Explica isso aí. Vamos lá. É um jogo de cartas, né? Uhum. Às vezes tu acaba trocando. Se o ticket está muito afastado, com o tempo tu acaba trocando a clientela. Total. Se o ticket não está tão desajustado, ainda dá para recuperar e tu salvar a alma daquelas pessoas e aquelas pessoas virem pro ticket certo, tá? Salvar a alma. O que eu vejo aí já de algumas centenas de estudos que passaram por mim é que acontece um misto das duas coisas. Alguns se adaptam e alguns trocam. Só que isso não é mágico, não é apertar um botão. Isso é tempo, é projeto, é organização. Por isso que é uma mentoria, por isso que eu não consigo vender uma coisa assim que tu vai arrumar amanhã. Não é um custo, não é um curso, copia e cola. É uma engrenagem que acontece. Só que lá no final dessa engrenagem, tu conserta a tua margem. E aí tu furou a bolha. Aí tu tá com uma academia ou um estúdio que tá com a lucratividade muito melhor do que tu tava antes. Cara, eu tô no meio há muito tempo. Tem estúdio que tem 150 alunos que tem mais margem, mais dinheiro sobra no bolso do dono que cara que tem 2.000 alunos. Mas não é nenhuma nem duas, são centenas. Centenas. Eu, particularmente, vou te explicar o meu caso. Eu treino em um estúdio que eu pago bem caro. Só que quando eu chego lá, a hora que eu chego, tem um personal para me atender na hora que eu chego. Então, tipo, cara, isso para mim é muito bom, porque na hora que eu consigo treinar, minha rotina é maluca, na hora que eu consigo treinar, eu dou uma corrida lá. Se eu precisar treinar 30 minutos, o cara faz meu treino em 30 minutos, faz uma hora. Isso para mim, o meu nível de jogo hoje é muito mais importante do que eu pagar R$150 e estar numa academia com 500 pessoas ao mesmo tempo, disputando o aparelho. Treino que eu ia passar 30 minutos no estúdio que eu faço hoje, eu passaria 2 horas. Então, eu como cliente, eu vejo isso. Só que aí é que entra um ponto. É difícil, às vezes, Matheus, a gente... essa mensagem chegar sem a gente forçar. Como é que vocês fazem isso no tráfego? Como é que vocês articulam isso? Tem alguma estratégia específica? Cara, assim, no tráfego, especialmente de academias, assim, eu poderia ficar horas aqui contigo falando sobre casos que chegam, até algumas crenças comuns que os donos de academias têm sobre posicionamento nas redes sociais, né? Que primeiro a gente tenta desconstruir isso para depois poder construir um projeto que realmente funcione, tá? Primeiro ponto, muitos chegam para mim assim que eles são ainda refém de métrica de vaidade, de curtida, querem viralizar, porque eles ficam se comparando com quem? Com um influencer. Uhum. E eles acham que, mas fulano vai chegar no meu perfil, eu não tenho seguidores. Cara, quando chega para mim um dono de estúdios assim que começa a falar em seguidor, em curtida, que fez um vídeo que viralizou, eu já começo a tentar colocar alguns pontos principais. Cara, com a gente, tu não vai ter mais seguidores, nós não vamos focar nisso. Esquece viralizar. Para mim, viralizar como gestor de tráfego, para mim é um inferno, porque depois eu preciso limpar o teu público para poder fazer tráfego. Então, primeiro faço um alinhamento de expectativa e de novo direcionamento, tá? O exemplo, claro, por exemplo, sobre seguidores. Cara, não é
a gestão de tráfego do Marcelo. O Marcelo é mentor, influencer, tu segue o Marcelo por quê? Porque o teu primeiro ponto de contato é com o conteúdo dele, que é do teu nicho. E o Marcelo também Tu não tem vira barreira, seguidor. né? Ele vende pro Brasil inteiro. Exato, Perfeito. exatamente. Não tem barreira de geolocalização e principalmente é um perfil educacional. É isso. O fato de seguir, de virar seguidor, tu tá dizendo pro Insta, pro algoritmo, quero receber mais desses conteúdos, né? Legal, é do meu nicho, quero saber mais, tá? Pra academia, não. Tu não é um influenciador, tu não é um conteúdo educacional. Por isso que também a gente entende que não precisa uma grande frequência. Tu é uma loja. Como é que a loja vende? As antigas lojas, o tráfego não é nada mais, nada que o quê? Uma pessoa passando na frente da tua vitrine. O Instagram para uma academia é uma vitrine. Ponto final. Então, a gente precisa arrumar a comunicação para quê? Para que o contato que entra, que não conhece, e é o tráfego que faz esse trabalho, de mandar essas pessoas para o perfil, bate o olho em 2, 3 coisas. Bio, uma descrição bem feita da bio, 3 postagens fixadas e uma comunicação que deixe claro o que tu entrega, né? E aí entra um pouco o visual, também um pouco mais premium, para entender que já é alto padrão. Mas Entendi. principalmente... Vocês tentam passar como se fosse a mensagem de alto padrão, de uma coisa mais elevada, já na rede social, já na estratégia de Isso. comunicação e já na estratégia de tráfego, porque quando o cliente chega, ele já diz, cara, eu não tô indo para uma low cost, eu tô indo para uma Exato. coisa premium. E principalmente o serviço, né? Mostrar que é um serviço personalizado. Então, sempre os conteúdos com o professor corrigindo sempre perto do aluno. Eu fiquei besta. Quando você me disse que tinha 30 clientes, 30, 40 clientes, eu sei o tamanho da empresa de vocês, a estrutura de vocês. Com certeza essa galera tem um atendimento individualizado, uma coisa Absurdamente. que é absurda. É que a gente entende o nicho, né? Quando a gente pega alguém de estúdio, academia desse nicho, a gente sabe o que fazer. A gente bota a rodar muito rápido, porque, cara, que nem tu tem métrica pra caramba. A gente tem métrica do que funciona e que não funciona. A gente não foge do escopo da estratégia que a gente já sabe que dá certo, entendeu? É como se, na minha cabeça, acho que vocês criaram uma metodologia que ela é muito assertiva. É como se fosse a metodologia do iPhone. Se você tem um iPhone, o iPhone tem um sistema operacional, tem o iOS, ele vai estar acessando ali. Mas você consegue adicionar aplicativos, elementos para o seu iPhone ficar personalizado. Mas ele não deixa de ser um iPhone. Eu acho que é meio a estrutura que vocês fizeram, porque você tem um estúdio, você tem uma pequena academia. Só que a gente vai personalizar as estratégias para a sua academia performar baseada em uma metodologia que escala. E que tem várias outras pessoas usando, então a gente tem métrica comparativa de tudo. Milhares de alunos tá aí para isso, né? E olha que interessante, né? Um corte também para ti aqui, ó. A estratégia de tráfego para um nicho mais premium, ela tem muito mais a ver em mandar pessoas erradas embora do que atrair as pessoas certas. Concordo, 100%. Por que Puta acontece? que insight. Por que acontece assim, ó? Quando tu joga um tráfego, o tráfego é um distribuidor de panfletos. Sim. A gente cria uma estratégia, publi, segmentação, ó, mas o panfleto começa sendo meio que jogado até a inteligência acontecer. Se durante esse processo eu quero o quê? Eu quero mandar embora quem não pode pagar o ticket que eu estou querendo. Aí eu pego uma academia, por exemplo, que quer cobrar 500, cobra 500, 600, 700 de ticket, aí tu vai lá no perfil do Instagram da pessoa, é uma zoeira o perfil. É boneco, coisas que eu pego clássica, tá? Pego um fortão, tomando um suquinho Gami, sem camisa. Aí eu pergunto assim, cara, pode treinar sem camisa aí na tua academia? Aí ele, não. Então por que tem esse cara aqui tomando esse suquinho aqui, cara, sem camisa? O que tem a ver com o teu público? É complicado, né? As pessoas deixam de ter um entendimento simples. Mas é porque é o senso comum. Ela vai lá... Qual é o perfil que ela conhece? Das grandes redes. Vai lá, tem uns bonecos sem camisa. Então vou fazer igual. E aí... Aí não sabe por que o cara chega lá... Querendo pagar pouco. Querendo pagar pouco. Porque o comportamento na rede social é o comportamento de quem paga pouco. Então a primeira estratégia da camada é afastar as pessoas que não têm que estar ali. Perfeito. Faz todo sentido. E sabendo disso, deixa eu perguntar outra coisa para vocês aqui que é importante. Existe outra polêmica que circula a metodologia do Marcelo, que é quem dá desconto é criminoso. Eu quero que você explique isso aí. Porque agora tudo se completa. Exatamente. Por quê?
Se eu sei que eu não posso viver de indicação, se eu sei que tráfego pago não é mais uma futilidade ou que é uma coisa que vai ser um a mais, é sim um necessário. Se eu sei que tem que ter uma comunicação, se eu sei que minhas redes sociais têm que transmitir o que a minha empresa é, mas e aí? Na hora de for vender, como é que se eu dar desconto, eu sou um criminoso? Eu vou te dizer outra sobre isso. Desconto é criminoso pra ele e pra mim, lead barato é crime. Eu concordo. Essa Eu não gosto de é barato, outra não. também. Às Lead barato não é bom. vezes eu pergunto pro meu mentorado, tá investindo quanto? Não, tô investindo assim, 50 por dia. Quantos leads tá recebendo? Cara, eu recebo mais de 50 leads. Eu falei, que M. Tá errado. Tá errado. Porque tem um monte de gente que vai atrapalhar o comercial, vai fazer o negócio. A gente tem, inclusive, Nossa. a gente tem meta que o lead tem que custar no mínimo tanto, pra gente saber que a qualidade do lead tá boa, entendeu? Boa. Mas pegando o teu gancho, assim, ó. Por que desconto é crime? Por que desconto é crime, assim, ó? Eu acho que o desconto... Acho não, isso é estatística, tá? É muito tempo fazendo isso. O desconto te leva para decisões burras e decisões erradas. Uma das principais decisões burras que eu vejo no setor é que ele te torna um criminoso quando tu dá desconto. Porque o que acontece? A tua margem esmaga e a primeira coisa que tu para de pagar os impostos. Total sentido. Agora entendi. E aí quem deixa de pagar imposto é criminoso. E aí eu tomo uns haters de vez em quando, né? me metendo de pau. Ah, tu tá defendendo a Receita. Cara, eu não tô defendendo ninguém. O fato é o seguinte, o sistema existe, o governo é malvadão e ele vai usar o facão que ele tem e vai ferrar. E é o sócio que a gente não consegue converter. Se Então, você tá achando ruim, vai para fora. Então, se tu começa a entrar numa loucura de dar desconto, primeira coisa que tu derruba é os impostos. Segunda coisa que tu começa a derrubar é tu não paga os tributos da tua equipe. E aí daqui a pouco aí começa a lomba abaixo. E aí tu não renova equipamento, aí começa a bagunça toda, entendeu? Então, o desconto ele é tão lesivo que ele se torna um criminoso. Total. E a estatística é assim, Cadu. 80%. 80% só nega. 80% das pessoas que chegam até mim em estúdios nesse faturamento aí botar aí de 25 a 50 mil reais, estão sonegando valendo assim. E não estão vendo a reforma tributária que vai chegar agora no final do ano, que vai morder o pé deles. Vai. Com o split payment, que vai pegar um pouquinho do dinheiro lá na origem, só que quando pega um pouquinho de dinheiro lá na origem, o governo sabe quanto é que tu fatura de verdade. Exato. Aí ferrou. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui pro Matheus. Matheus, como é que, já que a gente não pode dar desconto, já que a academia não pode ver indicação, o que é que o tráfego dela roda? Qual é o tipo de conteúdo que vocês direcionam? Porque eu fiquei com curiosidade agora. Cara, que nem eu te falei, assim, a conexão entre o tráfego e a produção de conteúdo, no nosso caso, é muito importante. Total. E aqui que entra também o custo por lead barato. O lead barato não é bom. Uhum. Por quê? Quando tu vai fazer mais segmentação, quando tu vai afunilando mais, é normal que vai ficar mais caro. Total. Mas, cara, não é mais caro. O lead mais caro, ele se torna mais barato quando ele sobrecarrega muito menos o teu operacional com pessoas que não iam fechar. Então, no final... Não é... cara, você tá falando uma parada aqui, e no meu mercado eu vivo. Porque é o quê? Eu quero um lead barato demais. Cara, eu prefiro às vezes ter um lead de 100 reais, que eu só vou ter que fazer um follow-up com ele, um SDR com ele, uma call com ele, e ele converta, do que eu fazer 500 leads baratas, que eu tenho que fazer 500 cada cliente eu tenho que fazer 5 ligações para ele follow-up, para ele FTD. E desses clientes, no final, vai ficar 10 para fazer uma call e 2 para comprar. No nosso caso, é a entrega de aula experimental. Aí, o que eu acho a melhor coisa também da nossa entrega, além do tráfego, é o fato de ter o Marcelo também, para depois a pessoa poder bater a parte offline, né? Isso é importante. Então, o que hoje em dia eu acredito que eles compram de nós, que eles recebem, é que a gente tem um grande entendimento dos números do mercado e podemos guiar muito bem eles sobre o que está dando certo e onde é que é para melhorar. E você vai ter um rapaz que vai te ajudar mais ainda com isso, que vocês vão receber daqui a pouco. Por exemplo, eu sempre fui muito contra, e continuo sendo muito contra, sobre o relatório de final do mês de entrega da agência de tráfego.
Não, que ela vai te entregar números que só ela entende e vai só te mostrar os números que vão mais encher teu olho, mas depois o teu bolso continua vazio. É aquele relatório que o filho do primo Sim, é fez. aquele relatório Quando onde eu eu vou faço- te colocar impressões. Nossa, olha Aumentou quanta gente viu engajamento. teus anúncios. O Eu problema vou te colocar número de clique no anúncio. Nossa, quantas pessoas clicaram. E só que depois tu vai dizer, cara, mas pra mim aqui eu dei 5 horas experimentando isso mesmo. E o Tutu? E o dinheiro? Estatística também. Quando eu Ah, chego... só pra vocês saberem, por que o Marcelo fala tanto de estatística? Que a gente se combina nisso. A gente é administrador, tá? Eu sou formado em administração, Marcelo também. Então, a gente gosta de números. E aí eu puxei ainda pro tráfego e marketing. Então é que eu gosto de números mesmo. Marcelo é o cara de gestão estatística de redes de academia. Então, irmão, aqui a gente gosta de estatísticas. E diga-se de passagem, eu sempre gosto desse feedback para todo mundo. Aprendam com pessoas estatísticas. Por quê? Na maioria das vezes, Marcelo, não sei se você já prestou atenção nisso, as pessoas estatísticas, elas sempre vão entrar na conversa com números e te dando dados para você se embasar e, na maioria das vezes, você lembra dessas informações pelos números que são dados. Perfeito. Então, toda vez que você for aprender com alguém, aprenda com alguém estatístico. Marcelão, explica a estatística aí. Quando eu estou fazendo dentro da minha mentoria, tem um processo de onboard e tem um processo de uma reunião comigo de planejamento, tá? Quando eu pego Planejamento estratégico. O meu programa ele é grupo e depois, mas eu tenho uma para tirar o cara da inércia e fazer o cara ir, né? Eu vou te dar um dado aqui que eu tenho. Apenas 6% das empresas do Brasil, eu até bati aqui, do Brasil, fazem planejamento estratégico. Tá. Isso quem me disse foi o Sebrae, a informação que o Sebrae trouxe pra gente, tipo assim, ó, um dos maiores motivos das empresas no Brasil não performarem tanto é porque elas não fazem planejamento. Elas não sabem o próximo passo. Elas não sabem o próximo passo. Então, quando eu vendo uma mentoria, por exemplo, e eu faço uma reunião de fechamento, cara, tá zoado a empresa ao limite, entendeu? Tem que tá bagunçado o tráfego, tá bagunçado o aula mental, tá bagunçado a experiência, tá bagunçado muita coisa. O cara entra num nível de ansiedade. Porque ele não tá vendo nada Que acontecer. não tá dando nada acontecer. Aí eu falei, cara, calma. Nós não conseguiremos resolver todos os problemas em uma, 2 reuniões. Mas tem coisas que são mais estratégicas, são coisas que a gente consegue arrumar e trazer mais caixa mais rápido. Então a gente foca nessas. Então, no meu planejamento estratégico com eles, ele é mais simples do que se imagina. É criar de acordo com aquele momento que a pessoa está passando, aonde a gente mexe de uma maneira mais rápida, com menos custo, que já vai começar a dar resultado. Porque, pegando o exemplo de que eu dei que 80% das empresas estão sonegando, tá? Uhum. É óbvio que eu, como administrador, cara, tem que arrumar isso. Agora, se o cara entra na minha mentoria e eu boto a mão, cara, tu tem que ir no teu contador, tu tem que tributar tudo. O Marcelo vira o bandido. Uhum. Porque do nada eu joguei 5, 10 mil de custo para cima dele. Uhum. Agora, o que eu faço no meu planejamento? Falei, cara, esse é o nosso longo prazo. A gente vai ter que chegar lá na ponta arrumando isso. Então, a gente vai fazer uns acordos aqui. Eu vou fazer tu ganhar mais dinheiro. Eu vou fazer tu aumentar tua margem. Mas antes de trocar de carro, antes de tu ir para uma viagem internacional, tu vai pegar um pedaço desse dinheiro e vai pagar os teus pecados, que tu já tá pecando há bastante tempo. Porque senão a conta chega, né? Senão a conta chega. E agora... Mas se eu tento resolver no início, o cara se assusta. Então tu faz um Então planejamento. eu faço um planejamento. Cara, vamos botar mais caixa, vamos organizar, vamos... Isso, cara, Cadu, dependendo da situação... Por isso que o pequeno é mágico trabalhar com pequeno. Tu trabalha com players muito grandes. Uhum. Tu vai entender o que eu vou te dizer. Muitas vezes tu botar 10, 15% no faturamento de um cara grande... Não é nada. Pô, tu levou 200 mil a mais por mês pro cara. O cara te agradece. Pô, cara, valeu. Foi bom. Foi Serviço esse mês foi bom. Ó, tu cumpriu a tua obrigação. Quando eu pego um cara pequeno, a gente vai até me arrepiar aqui, cara. Quando eu pego um cara pequeno e que eu vejo que tá bagunçado e eu levo o cara pro dobro, cara. Eu levo o cara pra... Eu tenho casos de 3 vezes. Eu tiro o cara de 20 e levo o cara pra 60. Nossa. Cara, tu mexe na vida do cara. Tu mexe na família do cara. Exato. E tu escutar esse feedback é maluco, entendeu? Isso acho que é uma das coisas que mais motiva, né? Quem tá mentorando alguém. Então, assim, eu não tenho muita vontade de ir pro cara grande, porque a energia do pequeno e tu transformar aquele pequeno da consciência de processo, consciência efetivamente de gestão, consciência de métrica, consciência das coisas para ele, e ele entender o que ele está fazendo e existir uma ação e consequência, ou seja, agora eu sei
que esse cliente que chegou aqui é porque eu botei de tráfego lá, porque eu arrumei meu conteúdo. Então, por isso que ele está aqui. Não foi uma indicação. Ele está aqui por causa disso, né? Eu tô até com as anotações aqui que entra exatamente no que você falou. Que o porquê que você gosta de trabalhar com o player pequeno, com o dono de academia pequenas e médias e com donos de estúdios. Porque eu acho que às vezes fica uma sinergia mais fácil do que você consegue entregar, mas mais do que isso, eu acho que a velocidade de execução de um pequeno É surreal. é surreal, porque eu fico brincando, tem empresas que são transatlânticos. Para você mudar uma coisa, às vezes 2, 3 sacadas que você dá, o cara consegue tirar do bolso e implantar. Implantar na hora. Então, eu acho que isso faz uma diferença absurda. E eu vejo os resultados que vocês geram nos clientes de vocês, por quê? Porque a gente analisa os conteúdos de vocês dentro das nossas auditorias aqui. E uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas, elas perderam aquela figura de que o cara de academia, quem manja de academia, quem manja de números, é o fortão, o bombado que está lá dentro, e passaram a começar a entender quem está por trás da mesa. E eu acho que aí é o momento que vocês entram muito forte. Total. Por quê? Nós temos aqui um administrador estatístico que já passou mais de milhares de academias pelas mãos deles. E nós temos um gestor de tráfego que entende, faz um entendimento estratégico perfeito de como é que ele atrai a audiência para aquilo ali e para gerar essa audiência, clientes bons, não clientes desqualificados. E maluco por números também, né? Porque, o que eu sempre digo, o tráfego não é um gasto, tem que ser um investimento. Então, o que tu bota tem que voltar mais. Então, acho que o que eu estava falando antes também é que o nosso grande diferencial de conseguir um relatório onde a gente entrega o funil, a visão do funil como um todo. Não é só, cara, eu te entreguei 200 leads esse mês e era isso, né? Hoje eu criei um relatório que a gente entrega no final do mês para o nosso cliente, que sabe, tipo, análise de sangue. Tem, mesmo eu que não entendo nada, não sou médico, eu consigo analisar se eu tô bem, mais ou menos, se eu tô mal. Por quê? Porque tem um marcadorzinho do lado, ó, tem que ficar assim. E como tá, né? Hoje em dia, esse é o relatório que a gente entrega, com os marcadores, que é o que eles compram do funil hoje. inteiro. Sim, com os marcadores do mercado que a gente entende que é saudável para o negócio, né? Que é custo por lead, percentual de taxa de conversão, de conversa. Porque vocês têm milhares de mentorados. Aí tem as informações de mentorados. Vocês atendem uma galera. Ou seja, vocês vêm com a informação dos mentorados, vêm com a informação do tráfego que vocês fazem e vêm com a informação de mercado. Pluga tudo. Cara, essa é a diferença de contratar alguém nichado porque já tem números. Até quando a gente entrou na mentoria de vocês, o que a gente comprou? A expertise também e o fato, as primeiras perguntas foram, nosso projeto tá 20% taxa de conversão, sei lá, da página. Tá normal, não tá normal, connect rate. Então, é isso que hoje em dia que a gente entrega. Por quê? Principalmente essa aqui é uma dor que eu sinto como gestor de tráfego, né? O problema sempre é o lead. Sempre é o lead. Quando não dá certo, sempre O problema é sempre o lead desqualificado, tô recebendo, mas, cara, não é meu público. O cara não tem... eu vou falar de negócio local agora. Agora o polêmico é seu. O cara não tem a porra do atendimento que funcione. O cara chega na academia dele, não tem um processo de venda, não tem um treinamento de conversão. E o que é que acontece? O problema é porque a lead é desqualificada. Mas isso a gente, por exemplo, tá resolvendo muito isso nesse relatório. Porque eu sou muito direto com eles e tal, onde está o problema. E eu acho que também o bate-bola, né, de vocês, do Bebeto e Romário, como eu falei aqui. Pô, um puxa... Direto. E o outro tá diz assim, ó, pra gente ter esses números aqui, a gente tem que fazer esse o caminho é esse. Direto no final do mês eu falo, cara, tu entrou com esse questionamento, a gente vai bater aqui. Agora, não, a gente viu que é isso, problema. Isso tu guarda essa pergunta e faz com o Marcelo na mentoria. Porque, por exemplo, existe uma relação de número de lead gerado, pessoas que continuam conversando, pessoas que marcam uma aula, pessoas que vêm na aula e pessoas que compram. Então, para cada um desses pedaços da esteira, desse funil, tem um culpado. Eu estou viajando aqui porque, com certeza, tu tem métrica do estúdio, do tamanho, do formato. Tamanho de cidade. Tamanho de cidade. Então, gente, vai lá, eu vou fazer um jabá aqui na mentoria deles. Eu vou fazer literalmente esse jabá, porque
Você não está comprando uma metodologia onde você vai aprender e vai usar. Não é um curso, não é uma... Assiste aqui. Você vai comprar inteligência de números estratégicos do seu mercado. Vamos lá, essa mentoria podia ser mais cara. Do seu mercado, do seu mercado, do seu tamanho de cidade, do seu tamanho de empresa e do nicho que você atende. Marcelo tem a lista inteira das metrificações. Faz o cruzamento de dados e entrega para qualquer dono de academia. Irmão, isso aqui, Marcelo, é ouro. Cadu, demais. Eu acho que muito do sucesso que eu estou tendo nas mentorias, assim, graças a Deus, assim, o meu projeto eu estou sendo abençoado pelo papai lá, tá? Assim, muito mesmo. Eu tenho a brincadeira que o papai do céu gosta muito de mim. O papai do céu gosta muito de mim também, assim, porque quando eu faço essa análise, antes de vender, estou fazendo uma reunião para explicar o meu processo e fazendo análise. E eu começo a perguntar as métricas para as pessoas. Pelas métricas, eu digo assim, teu preço está errado. E o cara diz assim, não, Marcelo. Ele já fica na defensiva. Já vem. Não, Marcelo, é porque tu não conhece. Ou as desculpas são assim, a minha cidade, tu não conhece o meu bairro, tu não conhece as pessoas daqui, ninguém quer pagar. Essas são as desculpas de todos, tá? Tanto que na minha reunião já tem até pronto na tela assim, ó, pera um pouquinho, quantos habitantes tem? Ah, tem 15 mil habitantes, espera só um pouquinho. Aí eu boto um videozinho de um relato de um aluno, uma conversa assim, dizendo, eu saí de 200 fui para 350. Aí eu mostro uns 2, 3 para eles, entendeu, cara, que dá, é que tu não sabe, mas tu entendeu que funciona. Então assim, baixa a guarda, vamos entender onde é que está o erro, mas por essas métricas, o teu preço está errado. Aí o que eu olho? Taxa de conversão, taxa de alto mental, taxa de renovação. Eu olho algumas taxas, às vezes os números deles são excelentes. E eu acho que tu é que nem eu. Como a gente olha número o tempo todo, na hora que a gente bate o olho, alguma coisa... Acho que o Matheus também tem esse mesmo. Na hora que a gente bate o olho, o problema tá aqui. Enquanto a gente não resolver isso aqui, não precisa nem olhar para outras coisas. Isso aí. O meu trabalho é esse, entendeu? E só que às vezes o cara tá tão trancado mentalmente, que eu brinco, né? Eu uso um jargão aí de um parceiro do mercado do Sobral, né? Eles têm que romper a linha do cagaço. Tem que romper. Só que o cara demora para romper a linha do cagaço, entendeu? Eu brinco com meus mentorados assim, ó, cara, eu não vou levantar tua perna à força e fazer tu passar essa linha, mas eu vou ficar do lado dela contigo, te segurando a tua mão, te dizendo, teus números são bons. Levanta a perninha aí, vai dar para passar. Esse é o meu papel. Eu levo o cara lá, dou segurança para ele, instrumentalizo ele. Se teu Instagram tá uma porcaria, vamos arrumar esse teu Instagram. Vamos arrumar a tua comunicação. A tua aula instrumental tá horrível, porque tu não é para ter uma aula boa, é para ter uma aula boa de venda. É diferente. É diferente. E uma aula boa de venda para um professor não é botine, fazer promoção. Não, é um posicionamento, tem uma cadência. 15 minutos de rapport, 30 minutos de experienciação e 15 minutos de venda. Só que aquela experienciação é o tempo de tu mostrar quão ruim ele tá e como tu pode ajudar. Ponto. Cara, isso aqui é ouro, viu? Quem pegou isso aqui, isso aí eu peguei de graça aqui. Só que tem uma engrenagem pra isso acontecer. Total. Só que às vezes o cara tá com a cabeça tão travada que não consegue. Que não consegue. Eu tenho um pensamento, e aí eu quero a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que o mercado de academia, e academias e estúdios, ele é um mercado que ele é muito feito por pessoas que são boas tecnicamente e que têm um espírito empreendedor. Total. Mas, às vezes, falta o entendimento, eu não vou nem dizer estratégico, eu vou dizer entendimento empresarial do business. Então, esse é um ponto de vista que eu tenho. Você pode prestar atenção. E, infelizmente, isso não é só no mercado de academia, tá? Em todo mercado de que as pessoas são muito bons tecnicamente e têm um espírito empreendedor. E eu acho que aí a gente entra numa linha tênue que existem empreendedores e existem empresários. Exatamente. E eu acho que chega um momento em que as pessoas têm que ter... O meu ponto de vista, tá? Depois eu quero saber o ponto de vista de vocês. Mas o meu ponto de vista é as pessoas têm que ter humildade de entender que elas são empreendedoras. Você ser empreendedor é uma qualidade. Porque eu sou empreendedor, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer com que o meu conhecimento faça eu ganhar dinheiro. Mas você ser empresário não é uma habilidade, é uma
educação que você tem que buscar informação e se educar para ser um empresário. Empreendedor, eu fico brincando, aqui no Piauí a gente tem a dileto assim, aqui o empreendedor faz na tora, o empresário, ele estuda e executa. Fio Machado. Exatamente, faz a Fio Machado. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo pro empreendedor, porque eu entendi o teu avatar muito bem desde o primeiro momento, mas talvez esse entendimento que o cara é um empreendedor e ele precisa virar empresário, eu acho que é um ponto de alerta, não só para quem está assistindo a gente aqui, mas para qualquer dono de academia ou qualquer dono de empresa onde você tecnicamente é muito bom e tem um espírito empreendedor. 100%. Eu queria um ponto de vista de vocês sobre isso. Eu tenho uma fala que eu converso às vezes com meus alunos, é o seguinte: existe uma máxima dentro do mercado da educação física falando que o professor de educação física não é valorizado, que a galera não valoriza ele, paga pouco. Assim como a educação física e a fisioterapia tem essas mesmas falas, tá? Uhum. Aí eu olho pro cara assim, cara, e o que sobra para mim? Que estudei administração, fiz pós-graduação, estudei feito um cavalo e todo mundo acha que é administrador? O que toca pra mim? Muito boa. É do mesmo jeito, eu sou marqueteiro. Todo filho de rapariga no meio da rua acha que é marqueteiro. Todo mundo acha. Então, assim, o que eu falo pra eles, assim, ó, toda essa trajetória que eu identifiquei, analisei a tua empresa que a gente vai ter que cumprir, tu vai ter que tirar um pouco a camiseta de professor e colocar um pouco a camiseta de empresário. Porque hoje... Eu posso te dar uma ideia de high ticket? Eu vou te cortar, desculpa. Manda. Faz um master de empresários de estúdios e pequenas academias. Calma, se você for fazer, eu vou palestrar. Tá sendo forno, vai chegar, né? tá sendo forno. Tô construindo a esteira toda, né? Acho que vai sair esse ano o primeiro encontro presencial. Tipo um Business Club Fit, tá ligado? Vai rolar. É o que já tá acontecendo na mentoria, tá? Na mentoria eu já tenho um segundo grupo, que é a galera que renova comigo, ou já está numa linha empresarial maior, e é um nível de discussão completamente diferente. Mas esses caras já tiraram a camiseta de professor e botaram de empresário. Isso é bom. E não estou dizendo para eles pararem de ser professor. Eu só estou dizendo que eles têm que ter uma visão empresarial. Porque, Cadu, esse modelo de negócio, 80% dos casos, os caras têm um emprego ruim. Entendi. E eles querem empreender porque tem um emprego ruim. Não. A empresa deles não é uma empresa. É um emprego ruim. Ah, entendi. Por que é um emprego ruim? Porque ainda não paga 10º, não paga os impostos. Então, peraí. O que tu tá me dizendo é que a maioria dos empresários do ramo fitness, Os empreendedores. A maioria dos empreendedores, dos pequenos ramo fit, pequenos ramo fit, tem um emprego ruim. tem um emprego ruim. Cara, isso é Tem sensacional. emprego ruim. Sensacional. Porque eles não conseguem tirar 2 semanas de férias. Se eles Sensacional. ficam doentes, eles param de faturar. Se a pessoa entende isso, que ela não é que ela é empreendedora, ela tem um emprego ruim, Tem um ela emprego tem ruim. que sair da cabeça do emprego ruim e virar um empresário, é absurdo. Eu acho que é o grande diferencial. Tem pessoas que estão mais abertas e isso acontece rápido, e rápido mesmo, cara. Em 6 meses as pessoas, quem tá afim, em 6 meses vira chave. Não estou dizendo que em 6 meses elas vão tirar 60 dias de férias. Não existe Lógico. isso. Até porque negócio pequeno, cara. Não existe isso. Não existe. Ele vai ser sempre dependente do sócio. Você tira uma semana, Isso aí. depois volta. Mas é saudável. Tu consegue... A operação não está vinculada em cima da tua pessoa 100%. Existe processo de venda, existe processo de marketing, existe processo de comunicação. Quando essa engrenagem fecha, tu consegue escalar. Total. Que é a questão que eu chamo da consciência das ações. Hoje, essa galera do pequeno recebe um cliente, é meio que do divino, né? É o marketing da esperança. Ele está orando lá, e eu acredito muito em oração. O problema é que talvez o concorrente dele também está orando e fazendo marketing. Aí o papai do céu disse, tem 2 orando. Deus tem disse, um orando. prepara a terra. Tem um orando e um fazendo, vou mandar para esse, né? Esse aqui só está orando. O outro está orando também fazendo marketing. Então, hoje esse cara recebe o cara no marketing da esperança. Não sabe de onde é que esse cara veio. Veio da indicação, veio de uma indicação. Agora, quando o cara tem a consciência de que, esse cara está aqui hoje, eu estou vendendo para ele porque eu passei por um processo, eu fiz um processo que ele chegou até aqui. Eu arrumei meu Instagram, eu arrumei minha conversa no telefone ou no WhatsApp com a minha comercial, eu fiz o marketing para ele chegar até aqui, ele fez a aula experimental e ele fechou. Cara, quando o cara entende essa engrenagem, o cara é libertador para esse cara. É o relato que eu tenho, entendeu? Porque agora eles começam a entender. Tá, então quer dizer que se eu aumentar o dinheiro desse lado, eu vou receber mais oportunidades, né? E vou fechar mais, vou vender mais. Porque o processo está feito. Só que até o cara chegar nesse ponto, o cara tem que abrir a cabeça.
Total. Pra, E tu, Matheus? pra mim, o que tu falou na pergunta já é a palavra-chave, que é a humildade. Cara, a coisa mais importante, tanto no tráfego, quando tu busca uma mentoria, tu tem que entrar com a cabeça aberta. A gente também entrou na tua mentoria, no teu acompanhamento, que já tinha feito alguns milhões no digital. Mas, pô, eu tô buscando mais. Então, preciso acreditar em algumas coisas. Então, humildade é a palavra-chave. E do nosso lado, a palavra-chave, pelo menos pelo que eu vejo no tráfego, é quebra de objeções de crenças comum que o empresário tem, principalmente sobre uma coisa que ele não conhece ainda, que é o marketing. Todas as métricas que a gente falou antes, mas principalmente, cara, eu vou te dar o ouro para alguns, se alguém que está assistindo tem esse tipo de negócio, já vou entregar o ouro sobre algumas coisas. Rasga. Que eu passo direto, que é a agência, a outra agência não era boa e tal, eu tava recebendo, mas o lead é ruim. Tá, mas aí às vezes acontece até com a gente, né? Porque Normal. o gestor de tráfego, tá, mas o lead é ruim. Cara, pra mim aqui tá ok, isso aqui tá bem aí. Deixa eu ver a conversa. Ah, porque eu não tô fechando. Cara, deixa eu ver a conversa, teu WhatsApp aí, teu comercial. Manda os prints pra mim. E aí o comercial manda dois. Isso aconteceu semana passada com um cliente nosso. Não vou fazer o nome, mas aconteceu. Semana passada aí eu vejo ali a conversa, primeiro print, comercial. Não, eu tenho interesse e tal, mensagem padrão do lead. E, bom, legal, assim, aqui a gente tem planos a partir de 497. Acabou, né? Acabou ali a conversa. Por quê? Não chama Paulo para metal. Não. Porque aqui, o Não que conecta, acontece? não. Tu vai ser comparado por preço. E ainda tu não gerou valor em cima do teu preço. E fora quando o Instagram tá uma zoeira ainda. Não, aí esse é outro ponto que agora eu vou dar também. Então, primeiro ponto, tu já tá perdendo comercial, porque aí sim tu vai ser comparado com a rede, que é 97. E a pessoa ainda não teve experiência de ver por que tu é 497. Então nem marca a aula. Primeiro ponto. Aí foi um posicionamento de, cara, tá claro que teu comercial tá duvidoso. Então isso sábado tu toca na mentoria com o Marcelo. Foi o sábado encontro com o Marcelo, ajustou. Quarta-feira no grupo ali do tráfego, pessoal, já fechei três aulas experimental. Aí eu falei, cara, pra te ver, eu não dei um clique na tua campanha. Tá a mesma Porque coisa. uma coisa muito importante que eu tento também, da minha equipe, treinar a minha equipe sobre isso é, se eu tenho certeza dos meus resultados do que eu tô fazendo, eu não preciso de criar Desespero. fake evidência de serviço. Às vezes, o gestor de tráfego mais júnior, ele recebe o comentário, uma crítica do dono da empresa, do cliente, de, mas eu trocaria porque eu não estou recebendo. Ele vai lá e mexe na campanha, e a campanha estava boa. E isso para quê? Evidência de serviço. Não. Às vezes, o cliente me paga para eu saber quando não é para clicar na campanha dele. Então, eu falo direto com eles. Eu falo, cara, tu fechou 3 aulas experimental, mas eu não mudei nada na tua campanha. E tudo começou que o lead estava ruim, então eu deveria ter mexido. Não, tu arrumou teu processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu mais recebo hoje, que eles chegam, como é iTicket, né, justamente, eles chegam, mas faz aquela segmentação de público ali, porque eu quero só receber as pessoas com os pila. Aí eu falo, cara, não tem no Meta uma segmentação sobre renda dos caras. Nem no tá? Google tem mais. Não tá? tem, não existe, tá? Então, quem tá te vendendo isso já saiba que tá te enganando. Não existe, mas como é que dá para fazer? Não é pela segmentação de público, é pela segmentação do criativo. Total. Quem Então, segmenta público é Por criativo. que a gente bate muito e hoje em dia, graças a Deus, a gente tá num ponto também que eu posso escolher os clientes que eu quero atender. Cara, se tu entrar, o teu Instagram tá zoado, e, nossa, eu quero muito que tu faça o meu tráfego porque vocês são foda no mercado e vocês vão me dar resultado. E tu não aceitar gastar, que não é gastar, é investir numa captação, uma produção do material muito foda, eu não pego. Porque eu não vou conseguir te dar resultado, aí se perde a minha fala no meu serviço, que tem que ser um investimento. Tá botando 5, 10 que seja, tem que voltar 30, 40. Se não volta, é um problema. Né? Então, eu posso ser cobrado, mas eu quero ser cobrado. Por que a gente tem um LTV hoje em gestão de tráfego perto do infinito? A gente não perde cliente. Porque eu não te vendo métrica, não te vendo relatório, não te vendo nada. Te vendo dinheiro no bolso.
te vendo que isso seja um investimento e nunca um gasto na tua planilha lá do final do mês. Total. E muitos não aceitam isso. E aí tem que ter humildade e tem que ter do nosso lado uma forma de quebrar essa crença comum que, mas eu consigo ter resultado com um videozinho. Eu tenho minha sobrinha que faz, né? E aí, cara... Meu sobrinho cuida do marketing. Cara, às vezes é muito burro isso, porque... É muito burro A pessoa cuida por um valor mais barato que o nosso, claro. Só que cuidar do tráfego quer dizer mexer com o teu dinheiro. Aí, às vezes, tu prefere pagar R$1.000 quem gerencia 5.000 dos teus reais. Cara, não faz sentido nenhum. E aí te entrega 6.000 de resultado. Tipo, quase... Eu tenho uma teoria... Quando não dá prejuízo, né? Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Quem vai tocar o seu tráfego tem que ser uma pessoa que pelo menos já gastou 30 vezes mais do que você está investindo. Porque essa pessoa ela tem 30 vezes mais inteligência do que o seu dinheiro poderia proporcionar para ela. Ou seja, se você pegasse 3 anos praticamente de investimento de tráfego, aquela pessoa tem de conhecimento de dados e números. Sim. Eu acho que ainda isso é mais porque não tem fórmula mágica, a gente não sabe, existe. né? Não existe. Não tem mais um fórmula é 2, mágica. sempre vai ser. Exatamente. Então tem que ter esse controle e o empresário precisa quebrar essa objeção que barato não é bom. Gestor de tráfego barato não é bom. Produção de conteúdo barata não é bom. Lead barato não é bom. Entendeu? Porque aí não chega filtrado, não fica sobrecarregando o resto, né? Então, como é que tu vai fazer um vídeo feito pelo sobrinho que faz, impulsionar e tu querer receber o lead do cara que tem dinheiro? Não dá. Não existe. Quando o teu serviço não parece prêmio. Não existe Entendeu? isso. É uma soma de fatores, né? Não é uma coisa só. É uma soma de fatores. São vários Exatamente. elementos. Tem os elementos Então, externos e tem o elemento interno. É né? ambiente, é o professor ajudando, é uma qualidade, né? O Marcelo até fala até de marketing sensorial às vezes, até do cheiro. Claro, não Bacana. posso... Eu odeio não- chegar na academia que tá fedida. Mas, claro, num vídeo eu não consigo Passar que é cheiroso. Mas que é um ambiente premium, que não é para qualquer um, beleza. Aí o que acontece? Quando tu segmenta, o lead fica mais caro. E, consequentemente, fica melhor. Mas é tudo que a gente quer. Porque tu quer filtrar, justamente. Essa Tu aí- não quer receber. Essa aí foi... É uma sacada que pouca gente vai se tocar, mas ela fala muito porque vocês têm resultado. Eu tenho uma má notícia. A gente tem um compromisso incrível ali, só para vocês que estão assistindo aí. A gente tem um compromisso de comer uma carne de sol maravilhosíssima. Olha a responsabilidade. E Para eu- 2 gaúchos. E eu não posso, ó. Eu ainda sou petulante, porque um gaúcho e um italiano, gaúcho, porque ele é gaúcho. Ele é italiano, mas só para ficar o sotaque charmoso. Mas eu vou levar os caras para comer a melhor carne de sol da vida deles. E eles são prova disso. Mas, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, do nosso TSA Cash. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que eu fico muito lisonjeado quando eu tenho parceiros, amigos, que mesmo que comprados, a gente fica cada vez mais próximo. Vocês vieram para o Piauí, passaram 3 dias aqui. Espero que a experiência tenha sido legal. E acima de tudo, eu acho que o que vocês fazem hoje para o mercado de pequenas e médias academias e estúdios fit, eu acho que é o que a gente precisa como humanidade, pode-se dizer assim. A partir do momento em que você diz que as pessoas que você consegue, o pequeno e médio, qualquer ajuste que você dá, você mudar a vida da pessoa, eu acredito, porque eu vejo isso muito, não só no seu nicho, mas em muitos mercados. Às vezes, o conhecimento... o Érico Rocha o Érico é nosso cliente, eu amo o Érico, foi o cara que me botou nesse mercado de infoproduto, mercado digital, e ele diz uma frase que eu admiro muito: empreender transforma. Verdade. Tanto o fato de vocês tomarem a decisão de empreender dentro do ramo que vocês fazem, para transformar não só a vida de vocês,
Mas a vida de um monte de donos de academias que estão bem mais felizes com vocês. Mas, Marcelão, pra gente fechar, Marcelo, Matheus, eu queria que vocês falassem, o fechamento aqui de vocês fosse o que é que vocês acreditam que faz a grande diferença no mercado de vocês? Porque a gente falou sobre muita coisa aqui, a gente trouxe muito insight, muitos donos de academia devem assistir isso aqui, mas mais do que isso, tem algum insight que você falaria assim, no Reels, de 60 segundos, pode dizer assim, que é importante que a pessoa saia desse podcast com essa imagem, com isso na cabeça, de tudo que você falou? É difícil, tem tanta coisa, né? É. Mas eu acho que o primeiro ponto é entender que tu tá ali. Se tu chegou nesse ponto, talvez tu tenha chegado no teu limite sem um acompanhamento. Total. Porque tu é um técnico, às vezes tu chegou nos limites da tua estratégia e tu trancou naquele ponto. Tu precisa. O que te trouxe até aquele ponto não é o que vai te levar para o outro ponto. E eu tiro isso por mim, porque eu sou um consumidor de mentoria. Com o Cadu aqui, no primeiro ano foi um carro popular e agora foi um carro de luxo. Literalmente, tá deixando um carro de luxo aqui, entendeu? Então, assim, eu sei quanto que custa investir, mas eu quero sempre sair de um ponto e quero entender o outro ponto. E eu vou me conectar com pessoas que já passaram por esse trajetório. E se ele deixou um carro popular e agora está deixando de luxo, é porque ele ganhou mais dinheiro para comprar o de luxo. Amém. Já compramos nossos antes de comprar o teu, né? Amém, é verdade. E é legítimo, cara. É bacana ganhar dinheiro. É, sim. As pessoas, é o máximo, é muito bacana. O brasileiro em si, ele tem uma marginalização das pessoas que enriquecem. Só que, irmão, se tu enriquece com o suor do teu trabalho, se tu enriquece tu com a consciência tranquila e tu fazendo o bem que eu digo, coisa que não é errada, irmão, eu sou o cara que mais bato palma pro crescimento. Só que, na minha visão, não existe crescimento, não existe ganho sem você não se sacrificar. Claro. No pain, no gain. No pain, no gain. Entendeu? Então, eu acho que é principal. E o professor da academia, cara, ele gera saúde para a pessoa. Qual é o preço de fazer aquela pessoa andar melhor, viver mais? E ele não sabe cobrar isso, entendeu? Então, assim, eu fico muito tranquilo assim, cara, eu ganho muito bem, eu ganho muita grana, mas eu faço muita gente ganhar dinheiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, o maior insight que eu posso passar é, talvez o ponto que tu esteja trancado aí há 1, 2, 3, 4, 5 anos seja o limite que tu consegue sozinho. Existem muitos outros limites. E o interessante, talvez eu seja uma opção para te levar para um segundo limite. E talvez eu não vá conseguir eu te ajudar do segundo para o terceiro. E tá tudo bem. Porque já vai virar um grande. Esse é o jogo. A gente tem que entender onde é que a gente tranca e por que a gente trancou. Tá, quem é que eu vou buscar que já percorreu esse caminho? Total. E aí, investir nesse cara. Acho que o jogo é esse. Tenho muito a te agradecer. Assim, é muito bacana a parceria, muito bacana o network. Quem nunca teve uma experiência de participar de mastermind, se juntar dentro de uma sala com um cara... Eu costumo assim, eu gosto de estar em ambientes, eu como empresário, onde eu sou o burro da mesa. É a melhor coisa que eu faço, eu também. Porque muitas vezes como mentor, eu sou o inteligente da mesa. É o mais esperto. E aí, é legal, porque eu preciso ser o inteligente da mesa naquela posição para ajudar os meus alunos a levar e ir para outro patamar. Mas eu como pessoa, eu como empresário, eu preciso ir para mesas onde eu sou o burro da mesa, o pobre, o coitadinho e o patinho feio. Total. Porque aí dali eu vou para outro patamar. Total. E é isso que eu procuro e me exponho constantemente a fazer. Total. E tu tá me oportunizando fazer essas coisas. Eu agradeço essa parceria e com certeza a gente vai perdurar por muito tempo. Matheusão. Do meu lado, assim, se tu me der 5 minutinhos para 2 coisas, assim. Respondendo a tua pergunta, a coisa mais... um conselho maior que eu posso dar para esse povo, para os empresários, é o que eu já falei várias vezes nessa conversa, que é cuidado com o barato que sai caro. Total. E a outra coisa, esse barato sai caro, às vezes é uma tomada de decisão também de sair da linha do cagaço, que nem o Marcelo falou, de fazer um investimento que talvez naquele momento nem caiba no teu bolso. Mas assim... Cara, não importa o valor, importa a cabeça com a qual tu vai fazer aquele investimento. Total. Se tu sabe, tem claro aonde tu quer chegar e tu definiu claramente que aquela pessoa já fez aquele caminho, aquela pessoa pode te levar lá,
e tu é um cara comprometido, que não adianta tu contratar uma mentoria e não participar. Total. Não aparecer, não colocar em prática. Investe aquele dinheiro nem que tu tenha que pedir um empréstimo. Tá? Isso é como empresário, não como gestor de tráfego. Porque isso aqui que vai fazer a diferença. Né? Então, não busca a mais barata. Busca a mais cara do mercado, porque isso vai te manter comprometido e vai te levar onde tu quer chegar. E a segunda parte, assim, eu faço questão, realmente, não é combinado, de deixar um depoimento sobre o meu caso. Porque, cara, eu fui esse cara. Eu fui esse cara e aí, às vezes, eu fico até, porque a Ju, que é a CS, né, que tem contato mais próximo com a gente também, às vezes pergunta, pá, Matheus, tu é o nosso case de sucesso, tu teve resultado, tá feliz com o nosso serviço, me indica alguém. Né? Tem mais alguém que a gente pode indicar? Aí, como o Marcelo pode confirmar, eu falo, Ju, eu gostaria muito de indicar só que eu fico na minha caverna. E eu não Ele tenho. é bastidor total, entendeu? Eu fico na minha caverna, então não tem ninguém que É a faça. primeira vez que ele grava conteúdo. Mas, quando tiver oportunidade, eu vou fazer questão de falar do meu caso. Então, o que eu falei antes foi exatamente o nosso caso. Quando a gente entrou no primeiro acompanhamento, que é o carro social, assim, né? Não o carro de luxo de hoje. Não, quando a a gente Porsche. entrou naquele primeiro... No Corolla? Quando você entrar Exato, no Corolla... foi, assim, foi assustador até quando eu que pesquisei e tal, quando eu trouxe essa oportunidade pro Marcelo, porque eu estava sentindo que estava precisando passar pro outro nível. Cara, aquele investimento era quase 100% do nosso caixa naquela época, né? E eu tava saindo de uma outra mentoria que eu tinha contratado 2 semanas antes, que no primeiro encontro o mentor pediu reembolso. Ou seja, quis me reembolsar. Porque entendeu que o meu nível de tráfego, ele não podia ajudar. Foi bacana, assim, a atitude. Foi sincero. Então eu já vi com o pé atrás que eu queria entender se vocês eram tudo isso. E aí sentir o burro da mesa. Primeira reunião, eu fiz questão que fosse uma reunião não de venda. Técnica de tráfego, eu quero saber se esses caras sabem mais do que eu. E foi o que eu percebi. A minha aposta foi certa, né? Hoje em dia, nós ganhamos a nossa aposta no 2º, 3º mês, né? O investimento se pagou. Viu? Eles investiram caixa, no 2º mês se pagou, tá? Se pagou. Fácil. Então, o fato da gente estar aqui hoje falando do nosso projeto é muito, muito, muito também merecimento, agradecimento a vocês, não só tecnicamente, mas a forma humana. Né? Eu te falei isso ano passado na nossa entrada no Master. Eu fiz questão de falar contigo e falei, cara, seja muito claro que eu estou entrando tanto pelo conhecimento, mas hoje em dia a mentoria para nós já ajuda, né? Que é um degrau abaixo. Mas eu estou entrando muito também pela pessoa que tu é e pela tua equipe. Sempre que a gente teve um problema, nós fomos atendidos. A maioria das vezes foi resolvido. O tráfego sabe como é que é. Às vezes dá certo, não dá certo, mas se a gente está aqui, deu certo. Total. Nós crescemos muito, né? E, cara, é por isso que a gente está aqui, quer seguir. Mas, realmente, aí a gente pagou o que hoje em dia a gente vende no nosso nicho, que são caras que estão fazendo, que tem números, que pode dizer se a gente está fazendo certo, está fazendo errado. E, a mentoria do Marcelo tem 1 ano, tá? Nós saímos vendendo a mentoria a X e hoje é X vezes 4, né? Temos até... E eu ainda acho barata, diga-se de passagem. E temos clientes que fecharam esse mês, que tinham recebido o pitch 8 meses atrás, quase caíram da cadeira, mas fecharam, porque entenderam que perderam a oportunidade. Presta atenção. A mentoria de vocês, ela é tão barata porque ela sai mais barato do que uma recepcionista atendendo a pessoa lá. Então, se o empreendedor pensar que ele está pagando um recepcionista a mais... E não sabe nem o que cobrar da recepcionista. Se ele entender isso, com certeza ele vai ter muito resultado. E outra, cara, no tráfego, além dos resultados que a gente teve, eu devo ter economizado várias milhares de reais só não tentando fazer e aprender sozinho. Com certeza. Acho que é o preço mais caro, né? Que é o que acontece justamente quando tu não aceita, tu não é humilde. Isso eu consigo fazer.
Aí tu vai lá e no tráfego é 2 cliques, tu torrou 100 mil. Então, não é só o quanto tu ganha. Tu tem que adicionar ali o quanto tu economizou. Quanto tu deixa de perder, justamente. E com vocês, com certeza aconteceu isso, porque mesmo com caixa limitado, nós conseguimos escalar. E hoje a gente tá onde a gente tá. Graças a Deus. E estamos aqui pra mais, né? Pra mais, nós vamos pra frente. Eu já vendi os carros tudo, agora eu vou vender um helicóptero, depois eu vou vender um avião, depois eu vou vender uma ilha. Agora é agora da gente comprar junto, né? A gente vai comprar Vamos comprar junto. Mas tenha certeza, Cadu, que tu faz parte. Quando eu tô transformando uma academia, um estúdiozinho pequenininho, que eu tirei o cara de 20, 30 mil, cara. tava ferrado. Cara, eu peguei gente com um casamento acabando, cara. Porque já não levava o dinheiro pra casa, nesse nível. E tu leva, eu me arrepio, eu tenho que cuidar que eu me emociono, já não consigo falar. E aí tu leva o cara pra 50, 60, e aí o cara arruma a vida dele, tu faz parte disso. Pô, cara, eu fico lisonjeado porque sempre me disseram que você ter a coragem de ajudar outras pessoas, porque isso é uma coragem. O que a gente faz dentro do nosso mercado, que é o mercado educacional, de tirar o empreendedor para o empresário, cada um nos seus mercados, lógico, é uma coragem. É um ato de coragem. Eu até gosto muito dessa história dos meus atos de coragem. E esse ato de coragem que vocês têm de botar a cara, de fazer acontecer, transformar a vida de outras pessoas, assim como você está dizendo que transformar a sua, que a gente ajuda outras pessoas. Cara, isso para mim é uma coisa que alimenta a minha alma. E às vezes eu fico me crucificando muito pela quantidade que eu trabalho. Às vezes eu queria estar mais perto da minha família, da minha filha. Só que Deus tem um propósito pra gente, né? Amém. Deus tem um propósito pra gente, e isso não é para falar de Deus, mas é porque eu tenho uma fé muito forte em mim, que Deus dá muito a quem ele espera muito, não é quem ele cobra muito. E eu tenho que devolver para o mundo esse muito que eu recebo. Então, eu tenho essa filosofia de vida. Mas, meus queridos, eu que agradeço primeiro a confiança, a parceria, o gostar. Vocês se tornaram pessoas que eu gosto de estar perto, eu quero estar perto. E, acima de tudo, eu dificilmente, e diga-se de passagem, eu gosto de estar com pessoas para querer fazer mais com elas. E a gente conseguiu construir isso. Porque, tipo assim, eu gosto de estar contigo, mas não sei se eu quero fazer muita coisa contigo, entendeu? Eu sou desse tipo de gente. Eu gosto de estar contigo, gosto de conversar e tal. Eu gosto, mas não quero fazer negócio com você. Às vezes tem isso. Sim. Vocês não. Vocês foram pessoas que eu entendi a integridade, eu entendi o propósito e, principalmente, entendi as pessoas, quem são, quem está por trás do Marcelo do Instagram, que ajuda os donos de academia, donos de estúdio, quem está por trás do tráfego desses estúdios e dessas academias. Então, eu conheci essas pessoas. E eu posso dizer com toda certeza, os mentorados que estão com vocês, eles têm com vocês algo que eles não vão encontrar em lugar nenhum nesse mercado. Porque o que vocês entregam, a forma que vocês entregam, como vocês fazem, é o diferencial absurdo de vocês. Sabe por que eu sei disso? Porque um dia eu tive uma academia infantil, Hora do Recreio, eu e minha esposa, e a gente passou por muitos perrengues, até eu entender que eu não era empresário, eu era empreendedor. E eu tive que buscar ajuda. E naquele momento eu não tive o Marcelo. Não tinha o Marcelo produzindo conteúdo. Isso foi em 2014. Não tinha o Marcelo. Não tinha o Mateu. Eu já peguei muita gente machucada desse setor, cara. E dói, cara. Dói no bolso. Você disse, acaba a família. Acaba casamento. E assim, graças a Deus vocês surgiram nesse mercado. Graças a Deus vocês estão fazendo toda essa diferença nesse mercado. Porque eu acho que o mercado precisa de mais pessoas como vocês, que são íntegras, que gostam do que fazem e que vocês não vivem.
Eu não vivo dentro de uma academia, não. Eu vivo olhando o número de academia, eu vivo olhando o Inteiro. tráfego de academia. É a mesma coisa que um piloto, ele não precisa estar pilotando 1 milhão de horas por dia. Ele precisa, na hora que ele está pilotando o carro em alta velocidade, ele está na Uma melhor decisão. performance dele, saber tomar as melhores decisões. Então, eu acho que isso são vocês. E, para fechar, eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que acompanhou esse podcast. Se inscreve na porra do canal. Curte o vídeo. Ajuda nós. A gente tem uma intenção de fazer esse podcast com esse jeito. Não é uma propaganda, é conversa, é papo, é realidade, é fazer com que vocês saiam daqui transformados. E hoje, todo dono de academia que assistir isso aqui, com certeza vai sair daqui transformado. Tem muito conteúdo que é ouro aqui. Tô com 2 gênios do mercado fitness aqui. E eu te digo uma coisa. Você que está assistindo a gente aqui, se você se sentiu transformado com qualquer fala que foi falada aqui, deixa aí nos comentários. Que a gente quer saber o que é que te transformou. Porque uma das coisas que a gente mais gosta, você viu o Marcelo falar isso e eu também, que é o quê? A gente gosta de transformar vidas. Então eu quero saber se a gente está te ajudando a transformar essa vida, a sua vida de alguma forma com esse conteúdo. Beleza? Tamo junto, um cheiro e até o próximo TSA Cash.